Olá pessoal, tudo bom com vocês, minhas riquezas? Eu espero que sim, que vocês estejam bem e principalmente que vocês estejam em casa. Estamos passando por um momento muito complicado, muito difícil e acho muito importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, quebrando um pouquinho os protocolos deste canal, hoje nós iremos falar sobre... Fica aí depois da vinheta. Tá, tudo bem, não tem muito segredo nem muita surpresa. Hoje a gente vai falar sim dessa pandemia do coronavírus, do Covid-19. Vou tentar trazer aqui algumas informações de uma forma bem clara, bem sucinta, tentando deixar o mais didático, para que a gente possa entender a gravidade da situação. Parece ainda que algumas pessoas estão achando que não é tão grave assim, que aqui no Brasil não vai chegar do mesmo jeito que chegou lá nos países como China, Japão, Itália, Espanha, e não é bem assim, né? A gente que sabe, tá muito preocupado, mas não é todo mundo que sabe, principalmente o grupo de risco mais afetado, os idosos, parecem ser as pessoas menos preocupadas, infelizmente, com o avanço dessa pandemia, e são as pessoas mais vulneráveis ao Covid-19. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Bom, não é segredo para ninguém, né, que nós estamos atravessando aí uma pandemia de escala global, tá? Bom, se a pandemia já vem classificando quase como escala global, mas ela precisa pelo menos estar ali pandêmica, para ser considerada pandêmica, né, uma doença, tá ocupando ali 3 territórios para mais, e ela já, minha filha, ultrapassou todos esses territórios de forma exacerbada. Por isso sim que temos uma pandemia aí global atingindo todos os países e levando aí a loucuras, tanto no sistema de saúde quanto na economia. Primeiramente, já queria deixar claro e registrado aqui neste vídeo que não é de forma alguma uma mentira, uma brincadeira, apenas um golpe ou, sei lá, qualquer teoria da conspiração que você tem a respeito sobre o Covid-19, independente do que se tenha por trás, o que está acontecendo não é mentira, não é brincadeira, não é algo alarmista, tá? É algo alarmante. O que está acontecendo de verdade que a gente precisa ficar alerta. Olha, me engasguei tudo aqui, ó. E não algo simples que as pessoas estão fazendo alarde demais, tá? Presta atenção nisso. Vocês não precisam ir muito longe para entender a gravidade. Presta atenção na televisão. A televisão, por mais que nós saibamos que é uma mídia de controle de massas, que pode sim exercer aí de forma duvidosa a disponibilidade de informações, quando se trata de algo global, que mexe com a economia do mundo, que mexe com todos os países, a gente pode dar uma confiada maior, né? Porque não precisamos mentir sobre isso. Afinal de contas, se vocês acessarem qualquer mídia de qualquer lugar do globo, eles estão transmitindo e dando notícias sobre a mesma coisa, a pandemia do coronavírus, tá? Então sim, ela está acontecendo, ela é real, ela é extremamente perigosa e ela está no início aqui no Brasil, no início. E nós, infelizmente, temos uma potência gigantesca para nos tornarmos pior do que a Itália, tá? E eu já vou explicar para vocês o motivo. Um deles, principalmente, as pessoas não estão acreditando. Na Itália aconteceu exatamente assim, tá? Na China e no Japão, houve aí muitas infestações, muitas pessoas infectadas com coronavírus, porém, eles tiveram um grande número de infecções distribuídos ao longo do tempo, ou seja, desde a primeira infecção registrada até as que eles estão registrando atualmente, demorou-se muito tempo. Então a curva foi subindo e descendo, e eu vou explicar para vocês o que é essa curva de uma forma menos acentuada, algo um pouquinho mais tranquilo. Então, muitas pessoas ficaram infectadas, mas não ao mesmo tempo. Na Itália, se vocês virem algumas reportagens, quando começou a sair as primeiras notícias do coronavírus, a maioria da população estava fazendo igual estamos fazendo aqui no Brasil, não acreditando no que estava por vir. Bom, tá aí o que aconteceu, né? A curva da número de infecções de pessoas ao mesmo tempo foi super acentuada, ou seja, muitas pessoas sendo infectadas e precisando de tratamento. Uma moto passando.
precisando de tratamento ao mesmo tempo, o que fez com que o sistema de saúde não conseguisse atender todo mundo, não está conseguindo, inclusive. Mais pessoas foram infectadas, mais pessoas precisando de atendimento intensivo nas UTIs, e chegou a um ponto em que eles lá estão tendo que decidir quem vive e quem morre, porque o sistema de saúde da Itália, um país de primeiro mundo, que tem condição financeira de lidar com essas situações graves, não está conseguindo lidar com a pandemia que se alastrou na sua população. Sim, a população da Itália é idosa, mas o coronavírus não está pegando, ele não pega só em idosos, tá? Idosos são grupos de risco. Tem muito jovem que está sendo entubado, sim, lá na Itália, por acabar desenvolvendo o quadro grave da doença. E sendo assim, o sistema de saúde lá não consegue atender todo mundo. E literalmente eles estão escolhendo mesmo quem vai receber o atendimento e quem não vai. E vai morrer, porque não tem muito o que fazer. E o Brasil tá nessa desconfiança ainda. E, infelizmente, a gente não tá acreditando no que tá acontecendo e não está tomando as medidas. Temos, né, vários decretos aí, várias medidas estaduais e governamentais, estaduais e municipais. Federais poucas, que deveriam ser as primeiras a serem tomadas, pelo menos estaduais e municipais, de restrição, de quarentena, para tentar baixar e segurar um pouco a subida desse número de infecções, dessa curva. E o que é essa bendita dessa curva, vou explicar para vocês. Lembrando, eu não sou nenhum especialista na área da saúde, não sou médico, não sou enfermeiro, não tenho nenhuma formação na área, minha formação é em biologia, então eu conheço um pouquinho sobre esses micro-organismos, assim. Mas também não sou atuante há muito tempo na área da biologia, como vocês sabem, estou aqui trazendo maquiagem geralmente para vocês. Mas a gente, quando para ler, estudar um pouquinho das informações, a gente consegue entender. Então achei legal de pegar essas informações, entender elas e trazer aqui de uma forma mais digerida ainda, mais fácil de se entender. Eu peguei alguns desses dados no vídeo da BBC, um vídeo que saiu maravilhoso deles, tá? Que é super lúcido, aliás, super elucidativo, super didático, super simples de entender, conteúdo de primeira, sabe? Embasado, que pegaram realmente dessas informações quantitativas nos países que estão tendo a pandemia. Então, vamos lá tentar explicar o que é essa curva. Eu fiz um gráficozinho aqui simples, tá? Não sei se vocês vão conseguir ler bonitinho, mas vamos tentar entender pelo menos. Aqui a gente tem o eixo Y e o eixo X, tá? O nosso eixo Y é o número de casos que a gente tem. Então, aqui começa do 0 ou do 1 e vai subindo e aumentando, tá? Até o infinito e além. E aqui é o tempo aonde vai se passando e essa quantidade de casos vai subindo. Então, aqui é o tempo onde vai passando. Aqui também, tempo do 0 ou do tempo onde for registrado o primeiro caso, até o tempo infinito aí. Essa linha preta aqui no meio, reta, né, fazendo parte aqui das marcações do gráfico, ela é a capacidade do sistema de saúde em atender pessoas, tá? Então, ou seja, a quantidade de pessoas que o sistema de saúde consegue atender, independente do passar do tempo. Ok? Tá ficando claro? O que é essa famosa curva que todo mundo fala aí que ninguém tá entendendo? A curva do gráfico é exatamente essas duas curvas aqui, ó, a em vermelho e a em azul. O que são essas curvas? São o quadro da doença, ou seja, o número de infecções ao passar do tempo. Quantas pessoas estão infectadas ao mesmo tempo ou ao longo do tempo. Aqui é a mesma situação. Quantas pessoas estão infectadas ao longo do tempo ou ao mesmo tempo. Tá? Deu para entender? Qual é a curva que nós falamos tanto que a gente está tentando segurar, que é por isso que tem que fazer a quarentena, que por isso tem que tomar as medidas de higiene aí, para você não ser infectado e não passar a infecção adiante. Essa curva aqui, ó, tá? Percebam que essa curva ela é a mais acentuada. O que significa essa curva? Que muitas pessoas vão ser infectadas em pouco tempo. Essa curva ela vai subindo exponencialmente, ou seja, dobra-se a cada dia. E quando a gente tem algo que dobra a cada dia, para se transformar numa pandemia é rapidinho. Tá ali o exemplo da Itália, da Espanha, da China, enfim. Então são casos aumentando, ó, número de pessoas infectadas muito rapidamente, em pouco tempo, chegando a um ponto que ultrapassa a capacidade do sistema de saúde e nós temos muitas pessoas infectadas ao mesmo tempo, tá? Ou pelo menos ao longo de um certo período, ok? É essa curva que a gente está tentando evitar, porque se essa curva acontecer, a gente vira uma Itália.
tá? Literalmente, a gente vai virar uma Itália. Só que lembrando, a Itália é um país de primeiro mundo na Europa que tem recurso. O Brasil é um país de terceiro mundo que não tem recurso aqui na América. Ou seja, se lá eles estão tendo esse problema, imagina a gente aqui. A curva que a gente fala que a gente precisa segurar é para conseguir fazer com que ela seja essa azul aqui, ó. Não pode ser a vermelha, precisa ser azul. O que azul representa? Que a gente vai ter pessoas sim infectadas ao longo do tempo, mas de forma mais distribuída. Vai infectando devagar, vai indo devagar. Então essa curva ela vai subindo devagar. E quando ela atingir o pico máximo dela, como a outra curva, depois ela começa a descer e vai diminuindo o número de infectados e o número de casos, né, de pessoas doentes. Necessariamente não significa que tenhamos, no final das contas, mais ou menos pessoas infectadas. Essa área aqui do vermelho, como essa área aqui do azul, podem totalizar a mesma quantidade de casos. Tá? Então vamos supor que a gente teve 4.000 pessoas doentes e aqui 4.000 pessoas também. Mas onde que está a diferença, já que está dando o mesmo número? Essas pessoas não estão infectadas ao mesmo tempo. Tá? Repara aqui, ó, nesse gráfico, que foi mais distribuído. Pessoas foram se infectando até chegar no máximo e aí caiu. O que isso significa? Que, por mais que tenhamos o mesmo número e quantidade de pessoas doentes que a curva vermelha, elas não ficaram doentes ao mesmo tempo. Dessa forma, a gente não teve uma superlotação no sistema de saúde. Assim, a gente conseguiu atender todos os casos, principalmente os graves, dar o tratamento adequado, dar, né, aparelhagem, respirador e tudo que precisa, sem superlotar o nosso sistema de saúde, sem ultrapassar a nossa capacidade de atender e de dar ali, né, o mínimo do suporte para essa pessoa que está doente. Ficou mais claro para vocês entenderem que curva é essa? Então, assim, a curva ela vai existir, independente. Qual que é a nossa função? Impedir que ela seja essa vermelha, entendeu? Diminuir, desacelerar o número de infecções ao longo do tempo aí. Ou seja, a gente não pode de jeito nenhum ter de um dia para o outro o dobro do número de casos registrados, porque é isso que faz com que a curva seja vermelha. A gente precisa que ela seja a curva azul, que seja algo mais desacelerado, mais devagar, para dar tempo do sistema de saúde conseguir atender essas pessoas, elas sararem, melhorarem e liberar o leito para uma próxima pessoa doente que foi infectada e tudo mais. E não chegar todo mundo junto ao mesmo tempo, porque aí não dá conta e a gente não consegue atender e vai ter que decidir também quem vive e quem morre. Se ficou alguma coisa, alguma dúvida a respeito dessa curva, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, tá? O link desse vídeo que eu assisti na BBC, que também explica essa curva e explica mais coisas, inclusive. E vou deixar uns outros materiais que eu ainda vou falar aqui no vídeo, tá? E então, informações importantes que a gente precisa conversar sobre. Já que a gente está falando tanto de evitar as infecções, os contágios, como eu faço para evitar o contágio, como eu faço para evitar que eu seja contagiado com o vírus, né, com o Covid-19? Sim, gente, todo santo dia na televisão tem gente mostrando, especialistas em saúde mostrando como você deve se higienizar, como você deve se precaver para poder impedir que você seja contagiado ou contagie outras pessoas, tá? Preste atenção nos especialistas, para de ficar procurando informação apenas no seu WhatsApp. Tem muita gente que infelizmente não tem uma boa índole e nesse período conturbado de calamidade, onde as pessoas estão muito nervosas e muito reativas, qualquer meia informação se torna verdade, todo mundo acredita e sai fazendo sem pensar sobre exemplos que estão acontecendo. Compra desenfreada de alimentos para estocar que não precisa, não está acabando, a distribuição dos alimentos continua igualzinho, o mercado estão cansando de soltar todo dia notas falando que nós temos estoque, não precisa vir comprar um monte, eles estão tendo que limitar o número de alimentos por cliente para poder ter para os outros. Outro exemplo, álcool gel, acabou em tudo quanto é lugar, máscaras acabaram em tudo quanto é lugar. Esse pensamento neurótico é o que acaba gerando problemas. E quais são os problemas? Falta de disponibilidade de algo importante, como álcool gel e máscara, por exemplo. Falta de alimento, disponibilidade de alimento. E aí quando isso falta, o que acontece? Quando chega, meu bem, pouquíssimas unidades, as pessoas vão correndo comprar. A aglomeração, que é uma das coisas que a gente precisa evitar é o mais importante a ser evitado. E ainda por cima a elevação dos preços.
Porque, né, meu bem, procura e demanda. Se só eu tenho mais ninguém, eu posso subir o meu valor. Infelizmente, óbvio que não pode subir absurdo. E se vocês encontrarem qualquer pessoa vendendo esses itens necessários aí por preços abusivos, denunciem para o Procon. Podem denunciar sim para o Procon. Dê o nome do estabelecimento, dá o endereço do estabelecimento e fala lá para o Procon que eles estão fiscalizando sim e multando esses estabelecimentos, tá? Mas vai ter uma elevação do preço, querendo ou não. Não de forma abusiva, mas vai ter. E a gente acaba prejudicando todo o resto, entendeu? Então por isso que a gente precisa ser comedido, não pode ser histérico, prestar atenção nas informações que a gente tá vendo. Tem gente que tá inventando e divulgando informações aí da cura milagrosa do coronavírus que não existe. Não existe. Se existisse, vocês acham que já não teriam resolvido essa situação na Itália, lá na China, lá no Japão, lá na Espanha, os lugares do mundo, aqui no Brasil, já teriam resolvido, né, gente? Então não tem, não existe ainda. Estão estudando, testando os medicamentos que podem, né, ter ali um efeito legal no tratamento e efetivo mesmo. Então cuidado aonde vocês estão se informando, pegando informações, tá? Quais são aí os principais métodos para você evitar de ser contaminado ou de contaminar alguém? Evitar aglomerações, é por isso que a gente tem vários decretos de quarentena. Respeitem-os, tá? Não saiam da sua casa. Principalmente porque existem pessoas que não vão poder ficar de quarentena. E é nosso dever, enquanto cidadão, enquanto ser humano, enquanto empatia com o próximo, você que pode ficar na sua casa, ficar dentro da sua casa. Porque essas pessoas, elas muitas vezes estão trabalhando no mercado, que é um lugar que não parou de funcionar, que não pode parar de funcionar, numa farmácia, tá? Ou pessoas que estão trabalhando em outras empresas que fecharam as portas, né, não estão atendendo o público, mas estão trabalhando com setores online, com e-commerce, tá? Vendas na internet, mundo virtual aí. Essas pessoas precisam sair de casa. Eu sou uma pessoa que ainda não parei de ir no trabalho, eu não tô de quarentena, então eu tendo que sair de casa, e é horrível, porque você sabe o quanto você tá se arriscando. Mas o que me dá desespero é que hoje mesmo, quando eu fui no trabalho, eu contei na rua 11, do caminho da minha casa pro trabalho, 11 pessoas idosas, caminhando livremente, assim, passeando, não tava com sacola de compra, não tava com nada, gente, tava só andando na rua. Então, olha a falta de consciência, a falta de noção, a falta de bom senso e de respeito para com o próximo. Essas pessoas, elas estão sendo expostas ao risco, porque elas não podem ficar de quarentena. Para elas não está sendo permitida a quarentena por N motivos, ou por necessidade mesmo de estar ali trabalhando e funcionar o estabelecimento, porque ele não pode fechar. E também porque, né, gente, sem trabalhar, sem receber, como é que a gente paga as contas e tudo mais. Então, se você pode ficar em casa, fica em casa, por favor. É um ato de respeito e solidariedade com as pessoas que não podem ficar na casa delas. Porque quanto menos pessoas na rua, menos chance dessas pessoas que precisam estar na rua serem contaminadas, serem contagiadas ou de transmitir aí o coronavírus, tá? Então vamos evitar a aglomeração, vamos ficar de quarentena. Segunda coisa importante, o álcool gel. O álcool gel é muito importante para quando você precisar sair para ir no mercado, na farmácia, precisar sair, está ali esterilizando a sua mão, sim, para evitar de colocar ela no seu rosto, nos seus olhos, na sua boca, estando contaminada, né? Vai que você tocou em algum lugar público que pode ter ali o vírus, e o vírus resiste pelo menos a 4 horas, até mais de 4 horas em algumas superfícies, né? A pessoa que está contaminada às vezes toca ali e ele fica ali por um bom tempo, então isso ajuda a você matar, esterilizar a sua mão e evitar que você se contamine, tá? Então o álcool gel ele vai servir mais nestes casos, então ele é muito importante para isso. Mas se você tem a oportunidade de lavar a sua mão, né, bonitinho, como os médicos especialistas estão ensinando na televisão, lave as suas mãos com sabonete, com detergente, sabonete líquido, de preferência, pra gente ter aí, né, uma esterilização melhor das suas mãos, das higienes, para evitar que isso entre em contato com a sua mucosa. O coronavírus, ele não é um vírus transmitido pelo ar. Pelos estudos que têm saído aí, a gente não pega ele respirando apenas um ar, a gente pega ele tendo contato mesmo com o fluido da outra pessoa contaminada. E esse fluido pode ser gotículas de saliva. Gotículas de saliva, por exemplo, quando uma pessoa espirra, essas gotículas podem estar dispersas no ar e entrando em contato com os nossos mucos, né, boca, olhos, nariz, tudo, aí a gente pode ser contaminado. Mas é algo rápido, a pessoa precisa espirrar próximo de você, entendeu? Não é assim, espirrei aqui no mesmo ambiente, ai meu Deus, peguei, não.
tá? Precisa ter uma proximidade para isso. Mas, gente, porém, contudo, todavia, entretanto, estão saindo pesquisas agora, porque o pessoal, né, é um vírus novo. Então, a gente está descobrindo, conhecendo ele, pesquisando sobre ele, obtendo informações agora. Então, tem saído alguns estudos que têm mostrado que o vírus está resistindo até mesmo no ar, tá? Que ele está se dissipando aí no ar, ficando em suspensão e que, por exemplo, se a pessoa espirrou naquele ambiente que você tá, ele pode ficar por ali, o vírus, passeando e você se contaminar estando naquele ambiente. E parece que o vírus tem resistido até 72 horas naquele ambiente onde tinha uma pessoa contaminada. Tá? Então, querida, assim, parece que ele não passa pelo ar? Talvez não seja bem assim, parece que ele passa sim também. Então vamos tomar cuidado, vamos tomar muito cuidado. Porém, como ele é um vírus que resiste muito em ficar nos lugares, a contaminação dele é muito rápida, gente. Então, se vocês, como é que a pessoa tem espirrado aqui, se caiu aqui na mesa, por exemplo, tem uma mesa aqui, e alguém veio e tocou, contaminou, tá? Levou no olho, levou na boca. Então, é altamente contagiante este vírus. Vamos nos precaver, vamos lavar as mãos, vamos usar álcool gel, não vamos sair de casa, vamos ficar de quarentena. E quando você sair da sua casa, pode sim usar uma máscara, né? Os médicos já estão falando que é até bom para tentar ajudar e evitar que tenha contato, que coloque a mão na boca, no rosto, no olho. Então, assim, dá pra você sair, porque não é pra ficar saindo muito, então vai usar pouca máscara. Então, né, não esgota aí dos lugares. Então, vamos ter esse bom senso, tá? E sempre higienizando as mãos. Isso já ajuda muito. Tem outras medidas de segurança, de quando você volta para casa, por exemplo, tirar as roupas lá no quintal, bota elas para lavar e depois você já chega, toma um banho. Então, assim, tem várias dessas informações importantes. Preste atenção na televisão nos especialistas. Todo dia tem programa e programa dedicado só sobre isso. Olha lá, vê certinho, porque eles vão estar informando como fazer esses procedimentos, tá bom? Beleza. E como é que a gente identifica, então, agora, uma pessoa que tá doente ou não, como é que é essa doença, o que acontece, por que tá tão grave assim. Vou tentar explicar também um pouquinho de uma forma mais simples pra vocês. Ah lá, gente, ó, os cachorros tudo aqui da rua estão latindo. Tem alguém andando pela rua que não era pra estar andando. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá o perigo. Bom, vamos lá. Por que essa doença ela é tão grave assim? Primeiro porque ela é altamente contagiante, então é muito fácil de uma pessoa passar pra outra essa doença, por isso que a gente tá tendo cada vez mais casos aí. E esse vírus, ele é um vírus de uma família de vírus, tá? O Covid-19, ele possui outros Covids, então são da mesma família ali, só que ele é um Covid novo, mutado, que possui aí, né, uma diferenciaçãozinha dos outros e que ele é mais agressivo. O que faz essa doença ela ser muito grave é que quando ela atinge o seu estado mais agudo, ela debilita completamente a pessoa, a ponto da pessoa precisar de um respirador para continuar respirando. Sem um aparelho, a pessoa não consegue se manter viva respirando. E essa família de vírus do Covid, elas são vírus que infectam trato respiratório, tá? Então ele vai pegar aqui, né, nariz, traqueia, essa parte toda aqui que a gente respira, as nossas vias aéreas altas, traqueia, pulmão, brônquios. Só que ele se aloja principalmente, onde ele fica alojado é no pulmão. E aí o que acontece quando ele tá alojado ali e tá, né, infectando, contaminando, enfim, adoecendo a pessoa. Ele é um vírus que ele vai entrar na sua célula, vai fazer com que a sua célula trabalhe para ele, aí a sua célula começa a produzir todos os nutrientes que esse vírus precisa para se reproduzir, tá? E aí a sua célula faz vários vírusinhos e aí o vírus causa a morte da sua célula para poder liberar esses vírusinhos. E aí os vírusinhos filhotes vão infectando as células do lado. E aí eles fazem a mesma coisa. Obrigam a célula sua a trabalhar para eles para produzir mais vírusinhos. Ele mata a célula estoura e libera mais vírusinhos no seu organismo. E por aí vai. Por isso que ele é agressivo, porque ele mata as células do seu pulmão. Então, se o seu sistema imunológico não conseguir impedir o avanço desse vírus, você vai chegar no estado
agudo, no estado grave da doença, que é onde a pessoa precisa de internação, tá? De todos os infectados, cerca de 20% podem desenvolver o estágio agressivo da doença, tá? 80% da população não desenvolve, ela vai ter apenas os sintomas mais comuns e os sintomas mais brandos, tá? Algumas pessoas desenvolvem e aí precisam de internação urgentemente, tá? Porque imagina, seu pulmão vai perdendo célula, ou seja, ele vai perdendo a capacidade de fazer a troca do oxigênio com gás carbônico, ou seja, você não consegue respirar, você não consegue absorver o oxigênio e liberar o gás carbônico. E isso tem uma consequência muito pesada no nosso organismo, porque a gente depende da respiração para sobreviver. Para ajudar vocês, quais são os sintomas mais comuns no estágio da doença mais ameno, tá? A doença, o Covid-19, eu tenho aqui uma colinha para falar para vocês. O Covid-19, ele tem nos seus, como seus sintomas mais comuns, tosse, febre e fadiga, tá? A pessoa vai ficar cansada, vai ter uma tosse seca e uma febre que vai ser alta, mas não super alta ainda, tá? No estágio brando da doença. Tem pessoas que nem vão desenvolver sintomas, tá? Pegou a doença, o sistema imunológico mata, não desenvolve, ela fica ainda com o vírus no corpo, ela pode contaminar e passar o vírus, tá? Ela só não vai desenvolver o sintoma nem a doença, mas ela ainda contamina, viu? Por isso que é extremamente contagiante esse coronavírus aí. A pessoa que desenvolveu os sintomas comuns, vai ter tosse, fadiga, e febre. Essa pessoa também contamina, enfim, todas as pessoas que estiverem contaminadas vão contaminar, mas ela não precisa de internação, tá? É uma pessoa que o sistema imune vai trabalhar aí ao longo do tempo, vai matar o vírus e vai resolver, vai estar tudo bem. A pessoa só precisa de um tempinho ali pro corpo responder e ele responde legal. Quando a pessoa começa a entrar no estágio mais grave da doença, ela vai ter uma febre muito alta, já vai começar a ter outros sintomas, tá bom? Que sintomas são esses? A pessoa ela vai começar a ter um cansaço mesmo, não só uma fadiga leve, é um cansaço pesado, muita dificuldade para respirar, a ponto de precisar ser entubada, e diarreia, a pessoa passa a ter diarreia, tá? Alguns outros sintomas podem aparecer, não necessariamente no estado grave da doença, tá? Tem pessoas que vão desenvolver esses sintomas no estado comum mesmo, como dor de garganta, dor de cabeça, coriza, nariz entupido, tá? Nariz entupido é congestão nasal e coriza é o nariz escorrendo, tá? Pra vocês saberem a diferença. Então a pessoa pode acabar desenvolvendo esses sintomas aí, mas não necessariamente chegar no estágio grave, tá? O estágio grave é quando a pessoa já tá com diarreia, febre altíssima, que não baixa e dificuldade para respirar. Aí a pessoa precisa de internação. Por isso que o pessoal tem falado para vocês, está com um sintoma simples, o sintoma comum, só uma tosse, só uma febrinha, uma fadiga, uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha de garganta, não vai pros UPAs, não vai pro pronto-socorro, não vai procurar atendimento. Pode ser que o seu corpo resolva a situação e também impede você, se você estiver mesmo contaminado com corona, de passar para outras pessoas. Hospital é lugar de gente debilitada, ou seja, você chega lá e passa essa doença para as pessoas que são debilitadas. Se uma pessoa saudável já sofre tudo isso com essa doença, imagine uma pessoa que já tem problema. Morre, tá? Morre. A pessoa ela tem muita mais facilidade para desenvolver o estágio grave da doença, entendeu? Porque o organismo já tá fraco, debilitado. E o vírus, aproveita e detona. E aí eu trouxe aqui um comparativo de algumas doenças que o pessoal tem ficado bem confuso, que é a gripe, resfriado e rinite alérgica, para saber diferenciar aí e não ficar tão bitolado, tá? Porque é muito parecido. Os sintomas aí do Covid-19, do coronavírus, são tosse, febre média para alta e fadiga. A gripe, a pessoa ela tem tosse também, febre, pode ser baixa, média ou alta, depende da gripe da pessoa. E ela vai ter congestão nasal, coriza, uma dorzinha de cabeça ou de garganta, que são os outros sintomas que podem ou não aparecer no corona, tá? Dor muscular e fadiga também, na gripe. No resfriado, são menos sintomas, a pessoa vai ter só uma tosse, congestão nasal, nariz entupido, coriza, nariz escorrendo e dor de garganta, tá? Menos sintomas aí. Mas vocês repararam que são parecidos, né? Sintomas da gripe a gente encontra no resfriado e a gente encontra no corona. Rinite alérgica. A rinite alérgica ela possui um sintoma que não aparece em nenhum dos outros e vocês vão descobrir qual que é. Espirros. Olha que maravilha. A rinite alérgica a pessoa espirra muito. Então a pessoa espirra muito. Tem muita gente achando que o espirro já é sintoma de corona. Não necessariamente, tá? Então a pessoa ela tem muito espirro, ela tem congestão nasal, o nariz também entope e muita coriza, o nariz também escorre.
Mas principalmente ela vai ter muita coceira no nariz, nos olhos e na garganta, porque é uma rinite alérgica, tá? E uma irritação principalmente nos olhos, né? Eu, por exemplo, tenho rinite alérgica, então quando começa a coçar o meu olho, nossa, menina, é um espirro atrás do outro, é uma loucura, é horrível. Mas ela é a mais diferenciada, assim. Vocês podem reparar que é mais fácil de saber, isso daqui é rinite, isso daqui não é nem gripe, nem resfriado, nem corona, tá? Então prestem atenção nisso. Se os seus sintomas são parecidos com o de uma gripe, são parecidos com o de resfriado, fique em casa. Tenta se curar, tenta se tratar. Se você começar a ter febre muito alta que não baixa por motivo nenhum e começar a sentir dificuldade para respirar, é neste momento onde você tem que correr para o pronto-socorro, para a UPA, para o PA, o pronto atendimento, o que você tiver acesso, corre para lá. Porque você pode estar neste caso, só e somente ser neste caso, desenvolvendo aí a doença e você vai precisar fazer o teste para saber e já entrar com tratamento para ser entubado, para melhorar, minha filha, para conseguir voltar aí a vida e não morrer, né, menino? Não falecer, porque essa doença lá mata. Imagina um vírus dentro do teu pulmão matando o teu pulmão. Te mata, menina, sem ar você vive? Não vive, né? A pessoa morre. Não morre? Então, exatamente, o vírus faz isso, ele deixa você sem ar. Então vamos tomar cuidado, pelo amor de Deus, vamos seguir as orientações, vamos ficar de quarentena, vamos ser pessoas conscientes, porque não é brincadeira, é algo sério. E porque que também é muito importante que a gente tome cuidado com os grupos de risco e com pessoas que já são debilitadas. Porque, como eu falei pra vocês, é um vírus agressivo e se ele desenvolver agressivamente no seu organismo, né, ter a doença aí aguda, a pessoa tem dificuldade para respirar e o organismo não consegue combater, gente, o organismo da pessoa não consegue combater essa doença. Então, só vai agravando, e a pessoa fica lá, vegetando na beira da morte. Então, olha a situação. Olha a situação que um ser humano pode chegar. Então, se a pessoa tiver qualquer doença respiratória, cardiovascular, diabetes, doenças imunológicas, ou é uma pessoa, né, que tem mais idade, que já tem um sistema imune um pouquinho mais debilitado, criança também, toma cuidado, tem que ter um cuidado redobrado, porque se pegar essa doença, a chance de desenvolver a fase aguda, grave, é muito maior, porque o organismo tem menos força para combater a doença, tá? Então vamos ser pessoas conscientes, vamos respeitar a quarentena, vamos seguir as medidas de segurança e de higiene para não passarmos esse vírus aí para frente. Juntos a gente consegue sair dessa. E eu queria deixar uma coisa clara e registrada aqui. Eu sei que tem muita gente desesperada, muita gente nervosa, eu super compreendo, né? Eu também tô com essa questão de, meu Deus, não estou trabalhando, será que eu vou receber ou não? Mas também tem a questão do patrão, né? Meu Deus, sou dono de uma pequena, média empresa, será que eu vou conseguir pagar as contas? Eu não tô abrindo, como é que vai ser? Será que eu vou falir ou não? Gente, isso é uma crise econômica mesmo, mas a gente precisa tomar uma atitude. Se a gente paralisar tudo de uma vez só, a gente vai precisar ficar menos dias paralisado. A gente consegue conter e controlar essa doença. Não é muito melhor você ficar só 15 dias totalmente de porta fechada, sem ninguém trabalhar, e a doença baixar, a gente dar conta de conter isso, do que precisar ficar 30 dias, 60 dias, 90 dias segurando o comércio, segurando as empresas, segurando a economia para tentar conter isso? Não é muito pior? 15 dias uma empresa tem mais chance de sobreviver do que 30 sem funcionar. Então, vamos ter essa consciência. Precisou parar? Vamos parar tudo de uma vez logo. Vamos conter essa doença logo. Quanto mais rápido a gente conter ela, quanto mais rápido a gente conseguir frear o coronavírus, aí essa pandemia, mais rápido a gente volta para nossa vida normal, volta a trabalhar, volta a movimentar a economia, volta a fazer dar tudo certo, tudo funcionar, sem a gente ter grandes problemas, grandes perdas, grandes balanços ou grandes abalos estruturais aí na economia do nosso país. Infelizmente, a economia do nosso país já estava vindo assim, ó, de mal a pior, né, querida? Por causa do nosso queridíssimo governo péssimo, federal, mas não quero entrar sobre detalhes porque não é esse o motivo do vídeo. Então a economia já vinha ruim. E a tendência agora é piorar, como está acontecendo no mundo inteiro, tá? Então, quanto mais a gente respeitar a quarentena, mais rápido a gente sai dela. Então vamos, por favor, ficar em casa, juntos, unidos, pelos outros, por nós, para a segurança da nossa família, dos nossos entes queridos e de todas as pessoas que a gente gosta, de amigos
E mesmo de pessoas que a gente não conhece, que a gente não sabe quem é, que sejam estranhos, mas que estão aí na rua, precisando se arriscar, porque não podem ficar de quarentena, tá? É isso, acho que falei tudo que eu precisava falar aqui no vídeo. Espero ter deixado de uma forma mais clara, mais fácil, mais sucinta e ter explicado melhor. Não sei se eu consegui, tá? Mas a minha intenção era essa, tentar elucidar um pouquinho mais aí essas informações, juntar esses links. Eu sei que o meu vídeo ele vai ter muito mais acesso e muito mais fácil dele chegar para pessoas jovens, né? De 15 a seus 30 anos aí. Então se você está vendo esse vídeo, mostra ele para sua avó, mostra ele pro seu avô, mostra ele para sua mãe, pro seu pai, para as pessoas que estão aí mais próximas do grupo de risco, ou mostra ele para alguém que não está acreditando ainda nessa doença, tá? Por favor, vamos tentar fazer esse vídeo chegar até eles para conscientizar, para fazer eles entenderem a gravidade do assunto, porque não é brincadeira. Não é brincadeira mesmo. Bom, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Todos na quarentena, hein? Coronavirus!